Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor se inscreve, deixa like, comenta no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Bom pessoal, não esqueçam de seguir meu Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, como eu dizia, hoje é dia 25 de junho e há 45 anos atrás, nesta mesma data, era proclamada a independência de Moçambique. Então eu resolvi preparar um vídeo resumindo a história de Moçambique, porque é uma história tão vasta, então tem coisas que eu não vou mencionar aqui, só vou sintetizar para vocês conhecerem um pouco mais e acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. Bom, segundo a história, os primeiros habitantes daqui de Moçambique eram os Khoisan, que eram caçadores e recoletores. E passado algum tempo, entre os séculos 1 e 4, chegaram aqui a Moçambique os Bantu, que eram agricultores. Os Bantu eram agricultores nômadas que migravam de território para território à procura de terras férteis. Aqui em Moçambique tinha terras muito férteis que eles podiam praticar a agricultura por muito tempo. Os Bantu tinham como base econômica a agricultura, mas eles também já desenvolviam a olaria, metalurgia do ferro, a tecelagem, entre outras atividades. A estrutura social nessa época era baseada na linhagem e com o passar do tempo, com o crescimento demográfico, a estrutura política foi ficando mais complexa, uma linhagem dominando a outra, e foi aí que surgiram os estados e impérios. O estado do Zimbábue, que surgiu entre 1250 e 1450, e as atividades econômicas desse estado estavam ligadas à mineração, à metalurgia, e por volta de 1450 o Grande Zimbábue foi abandonado e não se sabe ao certo quais as razões que levaram ao abandono, mas foi aí que depois os Mwenemutapas invadiram o antigo Grande Zimbábue, e foi aí que formaram o Império dos Mwenemutapas. E eles falavam a mesma língua com os antigos que estavam no Império, quando era o estado do Zimbábue, que era o Xixona. E praticavam as mesmas atividades econômicas, mas desenvolveram mais e foram ocupando mais terras. E então, quando Vasco da Gama chegou a Moçambique pela primeira vez, já existiam também alguns comerciantes árabes que já estavam estabelecidos, principalmente na zona norte e centro de Moçambique. Aliás, o nome Moçambique, segundo a história, deve-se a um árabe de nome Musa al-Bin Bik. Então, quando os portugueses chegavam aqui em Moçambique, eles denominavam Moçambique como as terras do Moçambique. Não me lembro bem, mas parece que eles denominavam Moçambique como as terras do Musa al-Bin Bik. Então, como ficava difícil pronunciar Musa al-Bin Bik, então ficou Moçambique. E então, como eu dizia, já tinham ali alguns árabes, e então os portugueses foram se infiltrando ali nos impérios, e algumas vezes foram se infiltrando através de acordos, e noutras vezes usando a força. E durante essa altura, depois da queda do Império dos Mwenemutapas, surgiram outros como o Império Maravi, os estados Jajaua, os estados islâmicos da costa, o estado de Gaza. Aliás, no estado de Gaza, depois da morte do fundador, se não me engano, acho que era o Soshangana, depois da morte do fundador, tiveram 3 irmãos que lutaram pelo poder, e um irmão atacou os outros 2 para se firmar no poder. E então o que acontecia? Se
imperador quisesse ocupar algumas terras e tivesse que se confrontar com o outro, cedia, como eu posso dizer, cedia a soberania do seu império ou do seu estado aos portugueses em troca de apoio militar para combater o outro. Então acabavam que assim os portugueses ganhavam mais espaço. E agora vou resumir mesmo a história. É assim, os portugueses usavam muito a Igreja Católica para entrar em Moçambique com o pretexto de estar a civilizar, estar a educar os que ali viviam, os que aqui viviam antes, que eram chamados de indígenas. Então usavam muito missionários, padres e o que acontecia? Às vezes essa ocupação era facilitada, como eu disse anteriormente, pelos imperadores que cediam os seus impérios em troca de apoio português. E assim foi acontecendo a ocupação, os portugueses ocupavam mais e mais. E então, depois da Conferência de Berlim, que teve como objetivo a partilha de África, aliás, na Conferência de Berlim, os portugueses apresentaram um projeto que denominava-se Mapa Cor-de-Rosa, que tinha como objetivo juntar Angola e Moçambique para ser uma colônia portuguesa, porque assim seria fácil transportar ouro, marfim, escravos, todas essas mercadorias. Então, continuando, essa ocupação forçada de Moçambique desencadeou uma guerra que foi chamada Luta de Libertação. Então, durante a luta de libertação, existiam alguns, digamos, grupos soltos que lutavam pela libertação, mas foi então quando alguns partidos políticos se uniram. Foram 3 partidos políticos: o DENAMO, MANO e UNAMI. O DENAMO, que significava União Nacional Democrática de Moçambique, UNAMI, que significava União Nacional de Moçambique Independente, e por fim MANO, que significava Mozambique African National Union. E esses 3 partidos uniram-se e formaram a FRELIMO, que é Frente de Libertação de Moçambique. E deixa eu dizer para vocês que desde a proclamação da independência de Moçambique, já passam-se 45 anos, a FRELIMO é que tem a FRELIMO é o partido no poder já há 45 anos. Então, os portugueses trouxeram várias mudanças aqui para Moçambique, introduziram a língua portuguesa, introduziram culturas obrigatórias, então a agricultura já não funcionava de forma independente. Eles introduziram o plantio obrigatório do, por exemplo, o algodão, o arroz, o sisal, e também a educação era dividida, era discriminatória, digamos assim, e as pessoas eram obrigadas a aderir à religião cristã, que era a religião oficial do Estado. Então, a Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, foi fundada pelo Eduardo Chivambo Mondlane. Ele trabalhava para a ONU e acreditava que poderia se chegar à independência sem se recorrer à luta armada, mas as coisas não saíram da forma como ele pensou e teve sim que se recorrer à luta armada, que durou anos. Então, e quando Eduardo Mondlane foi assassinado em 1969, no dia 3 de fevereiro, eu contei para vocês aqui que é por causa dessa morte de Eduardo Mondlane que o dia 3 de fevereiro foi designado como Dia dos Heróis. Então, depois da morte de Eduardo Mondlane, quem assumiu a liderança da FRELIMO foi Samora Moisés Machel. E falando em Samora Moisés Machel, eu vou deixar aqui abaixo 2 links de vídeos da minha visita ao Museu Samora Machel em Mbuzini, na África do Sul, que foi onde o avião que levava Samora Machel mais outras 32 pessoas caiu lá em Mbuzini, numa montanha, e depois foi construído ali um museu em homenagem a Samora Machel e as outras pessoas também que estavam neste voo. E lá no museu é uma coisa incrível para quem gosta de história, porque conta mesmo, conta a história também de Eduardo Mondlane,
conta a história de Samora Machel, tem a árvore genealógica, tem fotos de todos que estavam neste voo, tem as bagagens das pessoas, ainda ali as malas, as roupas que as pessoas estavam a usar, e tem gravações da Caixa Preta que as pessoas podem ir lá ouvir. Eu viajei, foi no ano passado, eu viajei para lá no dia 19 de outubro, e comemorava-se mais um ano da morte de Samora Machel, então eu tive a honra de ir para lá conhecer esse museu, e todos os anos acontece a mesma coisa lá na África do Sul. Então não vou falar mais nada, os links vão estar aqui abaixo e vocês podem ir lá ver o vídeo. Então, para resumir mesmo, foi Samora Machel que proclamou a independência daqui de Moçambique no dia 25 de junho de 1975. Aqui mesmo, já falei, aqui em frente, no estádio da Machava, que é bem em frente à minha casa. Também tem um vídeo que eu fiz ali no estádio da Machava, então eu vou deixar o link aqui também para vocês irem lá ver. Já foi há algum tempo. Então foi aqui que proclamou-se a independência no dia 25 de junho de 1975 pelo presidente Samora Moisés Machel, e depois da guerra, da luta de libertação e da proclamação da independência, surge então a Guerra dos 16 anos, que foi a guerra pelo poder já entre a Frelimo e a Renamo, a Renamo é o principal partido da oposição, e esta guerra civil durou 16 anos, então é por isso que é Guerra Civil ou Guerra dos 16 anos. E essa guerra terminou em um acordo entre os presidentes dos dois partidos políticos em 1992 em Roma. Então foi quando foram assinados os acordos de paz, e daí já começaram a acontecer eleições aqui no país. As coisas foram mudando na economia, na educação, na saúde. Então, como eu disse, a história de Moçambique é bem longa. Eu pulei várias partes, várias mesmo, para poder sintetizar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo parte 2. Posso fazer vídeos separados a falar do período pré-colonial, do período colonial e depois do período pós-colonial até os dias de hoje, se vocês quiserem. Então, para terminar o vídeo, eu quero deixar aqui para vocês um vídeo super emocionante. Quando eu vejo esse vídeo, eu fico arrepiada, que é o vídeo do dia 25 de setembro de 1975, que foi quando Samora Machel proclamou a independência. As pessoas estavam todas alegres, em festa, porque não há nada melhor que a liberdade, não é? Então, obrigada a todos por terem assistido. Não saiam do vídeo ainda, para que vocês assistam este vídeo da proclamação da independência. E outra coisa que eu já ia me esquecendo de vos falar é que Maputo nem sempre teve esse nome de Maputo. Antes chamava-se Lourenço Marques. Então, acho que foi depois da independência que teve esse nome de Maputo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouco da história de Moçambique. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não esqueçam que eu vou deixar aqui o vídeo do momento da proclamação da independência. Tchau! Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique.